Para finalizar essa parte então dos triângulos não retângulos, vamos dar uma olhada em como é que a gente faz a área do triângulo. A área do triângulo, normalmente, a gente simplesmente pega e faz base vezes altura sobre 2. O problema é que nesse caso a gente até tem uma base, mas nos falta altura. Como é que a gente pode resolver esse problema? Se eu olhar que aqui eu consigo formar um triângulo retângulo, o que eu posso ter, gente? Esta altura ela é o cateto oposto a este ângulo alfa. E este lado C eu posso dizer que é a hipotenusa. Cateto oposto à hipotenusa eu uso o seno. Então vamos lá. O seno deste ângulo alfa é igual à altura dividido pelo lado C. Isto vai me gerar que a altura é igual a C vezes o seno de alfa. E agora eu vou simplesmente usar o base vezes altura sobre 2. Qual vai ser a área então? A base, que nesse caso é o próprio B, vezes a altura, que é C, vezes o seno de alfa, e divido por 2 por ser um triângulo, e pronto, está resolvido. É importante dizer que a maioria dos livros de matemática de ensino médio costuma trazer esta fórmula com a seguinte cara: A vezes B vezes seno sobre 2. E isso, obviamente, não está errado, gente. O que acontece é que eles tratam isso como uma terceira fórmula. Por que eu costumo dizer B vezes C e é dessa forma que eu mostro para os meus alunos? Porque eu gosto de mostrar o seguinte, que tu calcula a área do triângulo quando tu tem dois lados e o ângulo entre eles, que é exatamente o critério que a gente usa para a lei dos cossenos. Então, como eu trato como o mesmo triângulo, eu só altero os nomes. Mas o importante, independente de chamar de A e B, A e C ou B e C, tanto faz, é tu saber o seguinte: estes dois lados que são usados para calcular a área têm que ser os lados adjacentes ao ângulo que te foi fornecido. Então, vamos fazer uns exemplos. Este mesmo triângulo que eu usei para calcular o lado x usando a lei dos cossenos é o triângulo que eu vou usar para calcular essa área. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a área? Eu vou multiplicar as medidas dos dois lados adjacentes ao ângulo, multiplicar pelo seno deste ângulo e dividir por 2. Então, minha conta vai ser 10 vezes 12 vezes raiz de 2 sobre 2 sobre 2. Outro cuidado que tem que ter para anular esse 2 do denominador que está em cima com o 2 do denominador da fração em si, porque eles não estão cumprindo a mesma função na conta, então eles não podem ser anulados. Eu posso simplificar esse 2 aqui com o 10 ou com o 12, tanto faz. Então eu vou acabar ficando com 10 vezes 6 raiz de 2 sobre 2. Agora eu simplifico, por exemplo, o 6 e o 2, e eu vou ter 10 vezes 3 raiz de 2, e, portanto, a área vai ser 30 raiz de 2 centímetros quadrados. Nesse segundo exemplo aqui, o que eu vou fazer é aquele que eu tinha encontrado ou 4 ou 8 neste lado aqui, usando a lei dos cossenos. Eu vou considerar só o 8 dessa vez para facilitar mesmo. Então, qual vai ser a área? Eu vou multiplicar 8 vezes 6 raiz de 2, vou multiplicar pelo seno de 45 e vou dividir por 2. Eu já posso simplificar antes aqui para não ter problema. Então, a minha área vai ser 8 vezes 3 raiz de 2, vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, então eu posso anular com o 2 de baixo, e eu só preciso fazer 8 vezes 3, que vai dar 24 como valor desta área. E por fim, vamos fazer um exemplo também com um ângulo maior que 90 graus, o que a gente chama de ângulo obtuso. O que eu preciso? Descobrir qual é o correspondente do 120, vou usar aquela mesma relação que eu estava usando para a lei dos senos. O seno de um ângulo é sempre igual ao seno de 180 menos este ângulo. Então eu quero descobrir qual é o seno de 120. O seno de 120 vai ser igual
ao seno de 180 menos 120, que é 60. Agora, então, vamos calcular a área. Então, a área vai ser o produto dos dois lados adjacentes ao ângulo, portanto, 80 vezes 10, vezes o seno de 60 graus, que é o correspondente do 120, dividido por 2. 80 sobre 2 é 40, então a minha área vai ser 40 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar o 40 e o 2, então a minha área vai ficar 20 raiz de 3 centímetros quadrados. Então essa foi a parte dos triângulos não retângulos. Como sempre, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado!